Amém, irmãos? Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Sabemos que estamos em pouco, é final de ano, mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor marcou esse encontro comigo e com você essa noite. O Senhor tem uma palavra direcionada para a tua vida. Nós estamos chegando ao final do ano, muitas coisas se passaram durante esse ano. Se a gente for analisar todo o nosso caminhar esse ano com Cristo, a gente sabe que a gente adquiriu muitas coisas, principalmente mais intimidade com o Senhor. Cada ano que passa, cada vez mais perto que chega o dia do nosso encontro com o Senhor, a gente vai adquirindo experiência. A gente vai se aproximando cada vez mais de Jesus. E desde quarta-feira passada até a quarta agora, a gente saiu em viagem, final de semana, até ontem, e a palavra que foi pregada na quarta-feira, eu creio que todos lembram, né? Isaías capítulo 9, e aquela palavra ficou ardendo no nosso, tenho certeza, no nosso coração, no meu ficou ardendo no meu coração. Porque o verdadeiro sentido da nossa vida como cristão, como cristãos que somos, o verdadeiro sentido de tudo isso é o Pai, em sua glória, fazer o seu Filho descer em carne e habitar no meio de nós. Olha o privilégio que eu e você temos. Olha a alegria que temos que ter em nosso coração. Jesus, com todo o seu poder, que é imensurável, né? A gente não pode medir nem a altura, nem a largura e nem a profundidade desse tão grande amor, desse tão grande poder. Saber que Ele se despiu de tudo isso e se fez homem. Só isso já era o suficiente para nós gastar a nossa vida diante dEle. Só isso. E o gastar a nossa vida diante dEle, muitas vezes é tão difícil, né? A gente canta, a gente se alegra, mas o gastar nossas vidas diante dEle é tão difícil. Porque muitas coisas nos tira desse lugar. Nosso mundo aí fora está cada vez mais querendo tirar os salvos, aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. É como a irmã Raquel falou, o amor de muitos estão esfriando. E o primeiro esfriamento é esse: deixar de vir à igreja, deixar de contemplar a glória de Deus, através dos louvores, através da palavra. Amém, irmãos? Que a gente possa, nesse ano, refletir ainda, para que no próximo ano, a gente comece de uma maneira diferente, a todo vapor, buscando cada vez mais aquilo que o Senhor deixou para nós, que é o reino. Priorizar, principalmente isso. E se eu fosse colocar um tema, o tema da minha mensagem hoje é priorizando valores. O que a gente tem priorizado durante este ano que passou, o que teve mais prioridade na nossa vida? O que mais a gente deu atenção? O que mais fez de nós buscar o Senhor? Será que temos feito isso? Ou temos deixado outras coisas e priorizado somente no dia de culto? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e precisa alimentar o nosso espírito diariamente. Diariamente. E nós temos que buscar isso. Hoje foi intitulado como quarta profética. E a maior profecia
O lugar mais profético que existe é aquele onde o nome de Jesus é priorizado. Não existe profecia maior do que essa, do que clamar o nome de Jesus. A nossa casa, quando nós lemos a palavra, quando nós buscamos a presença do Senhor, lá em Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Você está num lugar profético. Quando você senta na mesa com seus filhos e lê a palavra do Senhor, naquele mini culto que você faz na sua casa com os seus, a mesa é um lugar profético. A palavra do Senhor é profética. Então não existe nada e nem nenhum lugar maior e mais profético do que o lugar onde falamos de Jesus. A igreja é um lugar profético. O nosso interior é um lugar profético. Porque quem habita em nós? E quando nós falamos através da palavra, nós estamos profetizando que um dia o Senhor vai vir, que um dia o Senhor vai buscar a sua igreja, que um dia nós subiremos com Ele aos ares, nos revestiremos de um corpo incorruptível, deixaremos esse corruptível que somos nós e nos revestiremos da incorruptibilidade. E assim moraremos com o Senhor na glória. Isso não é profético? É mais que profético. Amém? E a gente sabe que a palavra de Deus, nós temos que entender que toda a Bíblia Sagrada, ela é uma história. Deus, através da sua infinita bondade, deu a nós a palavra. Deu a nós o direito de termos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. E essa história contada aqui, através de profetas, né, e tantos outros, não é apenas para que a gente veja isso como uma história. A gente tem que ser inserido. Eu tenho que me inserir nessa história quando eu leio a Bíblia. Não é apenas uma história que a gente conta, que a gente lê. Não, tem que ser uma história que a gente viva ela. Porque desde o princípio, desde quando o Senhor, Deus fez Adão e Eva no paraíso, que montou aquele lugar tão perfeito para os dois, já apontando de lá para que hoje nós tivéssemos direito à salvação. Porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então Ele sabe tudo o que iria acontecer. E Ele já tinha preparado todas as coisas. E nós estamos aqui hoje. Para quê? Para darmos continuidade a essa história. Nós somos a história. Nós temos que viver a história. Não ler apenas por ler, mas meditar, entender e se inserir nessa história. Porque tudo que foi criado e está aqui é para nós. É para mim e para você. Para a gente viver isso. O Senhor não disse que é para nós vivermos o melhor dessa terra? Nós temos que experimentar o melhor dessa terra. É direito nosso. E Efésios não diz que todas as bênçãos foram dadas a nós já? Nós já temos direito a todas as bênçãos? Mas essas bênçãos, se nós não buscarmos, se a gente não viver essa história, se a gente não estiver inserido nessa história, a gente não vive elas. Não é
que Jesus morreu na cruz, e Ele disse: está consumado, que precisamos apenas sentar e não fazermos mais nada. E é isso que eu quero falar um pouco hoje. É de priorizar as coisas de cima e deixar um pouco as coisas de baixo de lado. As coisas terrenas, que não nos levam a lugar nenhum. Mateus capítulo 16, os irmãos podem abrir a palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 24 até o 26. Mateus capítulo 16, do 24 ao 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se ou negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e o quê? Siga-me. Vamos lá. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Vamos lá. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Olha só, irmãos, isso é muito forte. O que mais nós vemos no nosso dia a dia, tanto no nosso trabalho com pessoas que estão ao nosso lado, seja nas casas, parentes, amigos, porque nem todos, pastor Marcos, servem ao Senhor. A gente vê que as pessoas estão em busca de tudo. Eles querem ganhar o mundo. Eles querem ganhar as coisas do mundo. E vai chegar o dia que o Senhor vai perguntar: e a sua alma? Porque haverá o dia do juízo, haverá o dia do encontro. E o Senhor vai perguntar: você priorizou o que na sua vida? Bens materiais? Carros, dinheiro, e por aí vai. Não estou dizendo que isso não é bom sim, se usado da maneira correta. E hoje de manhã eu recebi uma mensagem do pastor Marcos que falava: o homem do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira as coisas más. Então, aquele que busca as coisas do mundo, irmão, ele não vai se preocupar se ele tiver que passar por cima de alguém. Ele não vai se preocupar com isso. Se ele puder ganhar o que ele está buscando, mas para isso alguém tenha que cair, ele não vai hesitar em fazer isso. Porque o mais importante para eles são as coisas do mundo. São os bens que o mundo oferece. Mas entre as coisas do mundo, existe uma cruz, existe Jesus ressuscitado, e existe o caminho estreito. Porque a palavra vai falar de dois caminhos: o largo que leva à perdição, e muitos entrarão por essa porta, e o caminho estreito, onde poucos entrarão. Na arca entrou só 8. Então temos que cuidar com o que estamos
priorizando. E Jesus, ele não rodeou quando ele falou com os seus discípulos. Ele disse, você quer vir após mim? Porque eu vou. Eu vou assentar à destra de Deus, e se você quer vir após mim, lá na eternidade comigo, o que você faz? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas para que a gente possa entender o contexto do capítulo 16 de Mateus, coloque o versículo 1 de Mateus para mim, fazendo um favor. Eu vou estar lendo aqui e a gente vai estar discorrendo as escrituras para a gente entender um pouco. Mateus capítulo 16, versículo 1. Aproximando-se e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Vamos lá, 2. Até o 4, tá? Mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Ele chegou na cidade de Nínive, pregou, dizendo para o povo fazer o quê? Se arrepender. Então, esses primeiros versículos do capítulo 16 falam sobre o quê? Arrependimento. Muitos sabem discernir tantas coisas, mas o mais importante que é se arrepender de coisas que temos feitos que não agradou o Senhor. Nos colocarmos diante dos pés do Senhor, porque Ele é fiel e Ele nos perdoa. E esse dia eu conversando na mesa calara com o Lucas Caidite sobre algumas coisas, porque na segunda-feira a gente sempre está fazendo um cultinho entre nós, conversando. A primeira foi a Lara que trouxe a palavra, na segunda o Lucas trouxe a palavra, ficou meio vermelho, mas trouxe, glória a Deus, foi benção. Ele falou sobre isso, sobre negar-se a si mesmo. Quantas coisas nós temos que negar para poder ficar no caminho do Senhor? Então o arrependimento é tudo para um cristão. É se arrepender. Tenho certeza, pastor Francisco, que nós temos que nos arrepender todos os dias. Não é verdade? Porque todos os dias nós pecamos de alguma maneira. Fazemos alguma coisa que não agrada a Deus. Mas o Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, nos fazem entender que erramos. Aí o que fazemos? Nos arrependemos. E é isso que o Senhor espera de nós. Coloca o versículo 5. Do versículo 5 ao 12. Mateus 16. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Vamos lá. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes?
Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então o que o Senhor ensina aqui? 12. Isso. Nós temos que fugir de doutrinas erradas. Porque se você for para a internet e for buscar, tem muitos pastores, entre aspas, pregando falsas coisas. E o Senhor também nos advertiu sobre isso, de falsos profetas, de falsos ensinadores. Então nós temos que cuidar. Por isso que a Igreja Verdade em Cristo tem esse cuidado, de colocar aqui em cima pessoas que realmente são cristãos verdadeiros, que têm uma vida ilibada, que cuidam bem de sua família, porque o primeiro ministério de um pastor é sua casa, é sua família, é sua esposa e seus filhos. Não adianta eu vir aqui pregar alguma coisa que eu não vivo dentro do meu lar. A prioridade tem que ser o reino. E priorizando isso, existem lugares em nossas vidas que temos que valorizar, que temos que priorizar. Primeira coisa é a Deus. Acima de tudo, nós temos que o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, nós temos que priorizar a nossa família, que é o nosso bem maior. O Senhor colocou uma família para que eu, como sacerdote, cuide dela. Em terceiro lugar, temos que priorizar a igreja, que é a casa de Deus, onde nós nos reunimos, para quê? Para adorar o nome santo do Senhor. Isso é prioridade. E tem gente que, como a família vem em segundo lugar, chega no dia de culto, prefere ir para um shopping, porque eu estou priorizando a minha família. Espera aí. Você tem um dia inteiro para fazer isso, não na hora do culto. Nós temos que priorizar e colocar as coisas no sentido correto. Deus, família, igreja. Mas a hora do culto tem que ser uma coisa que a gente tem que ansiar, tem que querer. E nós amamos estar na casa do Senhor. Nós amamos buscar a presença do Senhor nesse lugar. Porque pelos louvores que foram entoados aqui, a gente já poderia ir embora. Porque o Senhor já está falando conosco, desde o começo. Desde a hora que nós entramos, que começou a palavra que foi aberto o culto, depois a palavra de oferta, porque tudo faz parte, os louvores, dizendo que o Senhor é santo, que o nome do Senhor é sobre todo nome, que não tem reino, não tem domínio, não tem poderes que são maiores do que o nome do Senhor, Jesus. Amém? Então fujam de doutrinas, de ensinamentos que são contrários à palavra do Senhor. Se você for procurar na internet, vai ter muita gente falando mal do dízimo e da oferta, que não se precisa dar. É certo isso? Pelo que o Espírito Santo que vive em mim, ele me ensinou que é correto, e eu amo fazer isso.
Eu não venho à casa do Senhor sem uma oferta. Não deixo de dizimar. Porque se eu tenho saúde para trabalhar, é o Senhor que me dá. Eu dizimo com alegria. Eu e minha casa, nós dizimamos ao Senhor com alegria. Amém? Versículo 13. Vamos lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Vamos lá. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 18, 19, é o 19 e 20 ainda. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Aqui a gente vê o entendimento de Pedro. Não foi carne, não foi sangue que revelou isso a ele, mas foi o Pai. Então aqui nós aprendemos nesta parte, do versículo 13 ao versículo 20, que nós não temos só que ler as Escrituras, mas entender aquilo que o Pai quer nos revelar. E para ter esse entendimento, só Jesus na nossa vida. Só Jesus para nos ensinar. E Jesus, Ele nos ensina todos os dias. Ele tem que ser o nosso companheiro diário. Ele tem que ser o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso centro, centro de nossa casa, centro de todas as coisas. Versículo 21 ao 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando Pedrão, de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Meu Deus. Nos versículos antes, ele exalta Pedro, dizendo: ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. O que tu acabaste de revelar aqui, não foi carne nem sangue, mas meu Pai. Olha só. E passam os versículos, de certo Pedro, se encheu com aquilo que Jesus tinha falado para ele, e disse: não, mestre, não te preocupa, não vai acontecer nada contigo. Para trás, Satanás. Então nós temos que cuidar.
Quando Jesus revela as coisas para nós, quando Jesus nos dá a direção de tudo, quando nós buscamos o Senhor, começamos a pregar a palavra do Senhor, começamos a entender melhor todo o contexto da Escritura Sagrada, isso serve de alerta para que não aconteça com muitos, como está acontecendo com muitos aí fora. Eles estão se perdendo por achar que sabem tudo. Eu vejo Jesus dizendo para muitos, através do que a gente assiste, através do que a gente vê, as barbaridades que a gente vê na internet, Jesus dizendo: para trás, Satanás, porque estão trazendo doutrinas de homens, estão mostrando um evangelho torcido, aonde tudo é bom, tudo é bonito, tudo é agradável, tudo é perfeito, e não é assim. Olha o que eu falei, através da Escritura: aquele que quer vir após Jesus, tem que negar-se a si mesmo. No mundo teremos o quê? Aflições. No mundo não vai ser 1000 maravilhas, porque muitas vezes vamos ser perseguidos, muitas vezes vamos ser difamados, por pregar o Evangelho, por amar a Jesus. Então temos que cuidar, para que tudo que a gente aprenda, não suba somente para a cabeça, e nos tire do foco e do caminho do Senhor. Tudo que nós aprendemos, que é um tesouro perfeito, tem que ir para o nosso coração, porque do bom tesouro do homem, ele tira coisas boas. E vamos lá, 24 e 26, coloque ali para mim. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos lá. Porque aquele que quiser salvar a vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, o que vai acontecer? Achará. Então só existe um jeito: passar por aquilo que se chama cruz. Só tem esse caminho. E hoje, eu meditando, eu escrevi essa frase: tudo que priorizo ou dou valor, de alguma forma vai se manifestar através da minha vida. Tudo que eu priorizar e der valor, de alguma forma ela vai se manifestar através da minha vida. Não tem jeito. Como eu disse para vocês, nós estávamos viajando. Aí a gente chegou na casa de uma irmã da Edith, numa cunhada. Aí ela já estava esperando nós, com aquele mistério, né? Aquele mistério forte. Ainda mandei uma foto para o pastor Marcos. Só que quando a gente senta na mesa, ou ela pede para mim, ou pede para a Edith fazer uma oração. Eles não têm esse costume. É o que eu acabei de dizer: tudo que a gente prioriza ou valoriza, de alguma forma vai se manifestar através da nossa vida. Eles sabem quem a gente serve, de que maneira a gente serve, a maneira que a gente vive, o que priorizamos. Faz uma oração. E a gente faz, agradecendo pelo alimento, agradecendo por eles nos acolher. Que o Senhor possa derramar bênção na vida deles, porque eles são uma bênção na vida da gente. É uma família que, quando a gente vai, a gente é bem recebido de uma forma. E a gente trabalha também, irmãos.
A gente foi para lá, a gente não fica à toa não, a gente descarregou 3 estufas, a gente trabalhou também, né, filho? A gente foi para lá e trabalhou também, para ajudar eles. Um dia antes a gente viria embora de manhã, a gente já tinha combinado tudo certo, a gente vinha embora de manhã, o que aconteceu? Eles chamam lá, eles não chamam assim de empregado, eles chamam de camarada, as pessoas que trabalham. E os camaradas que iriam trabalhar para eles, deram para trás. Aí eu olhei para a Edith olhou para mim, e aí, vamos? Vamos. No outro dia de manhã, 6 e pouco da manhã, levantamos e fomos trabalhar, ajudar eles. Uma benção. Eles são uma benção na nossa vida. Aí, as férias, nem tudo é mar de rosas não, irmão. Mas foi muito gostoso, muito prazeroso para nós. Uma pergunta que eu faço para vocês. Estou dando o devido valor à cruz que devo carregar? Eu dou o valor nessa cruz que eu tenho que carregar? O que a cruz dela significa? Primeiro, libertação de todo o jugo do pecado. Se a gente passa pela cruz, a gente é liberto de todo o jugo do pecado. Então não adianta Satanás vir e nos ameaçar, dizendo isso, dizendo aquilo, não. Eu sei em quem eu tenho crido. Jesus me libertou. Segundo, a cruz nos reconciliou com Deus. Coloque para mim Colossenses capítulo 1, versículo 20 e 21. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, através da cruz, a gente foi reconciliado. E vós também, que noutro tempo éreis o quê? Estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Então, antes, nós estávamos perdidos, e o Senhor, através da cruz, nos reconciliou com o Pai. Amém? Quem pode adorar o nome do Senhor por isso? A cruz, ela mostra a necessidade de irmos até o fim. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Porque se a gente for até o fim, nada temos as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? Então muitos vão passar por coisas, como já estamos passando. Só que nós temos que, o quê? Ser fiel até o fim. Essa vida nossa, pastor Ricardo, pastor Aline, passa assim, ó. Hoje eu já estou com 50 anos. E ela passa muito rápido. A gente não sabe dia de amanhã, se a gente vai estar vivo ou não. Mas o importante é que a gente vai estar com Cristo. Então a gente tem que permanecer fiel até o fim. E uma coisa, eu digo para vocês, não tem como eu ser fiel a Deus, se primeiro não sou fiel a mim. Porque eu tenho que cuidar de mim, das coisas que eu vou ver, daquilo que eu vou fazer. Se eu não for fiel a mim, não tem como eu ser fiel a Deus. Eu tenho que me amar. Eu tenho que querer a salvação. Eu tenho que querer a eternidade. E eu tenho que buscar isso como um ouro, como coisa preciosa, que é.
A cruz requer o quê? Renúncia. Mateus 16, é o negar a si mesmo. Renuncia. A gente tem que renunciar a muitas coisas. O que a gente fazia no passado, antes de ser cristão, a gente não pode fazer agora. Não é verdade, pastor Francisco? Temos que negar a si mesmo. É difícil? É. Porque Gálatas 5 fala das obras da carne e do Espírito. E aqui eu volto novamente. Você está valorizando o que o Espírito requer que você faça? Eu acho que eu já falei em outras pregações. Uma obra do Espírito é a paciência. Mas o Senhor não vai vir em você jogar a paciência. A partir de hoje você é paciente. Não, Ele vai te colocar numa situação para que você exerça o quê? A paciência. A partir de hoje, você não é mais estressado. Não, Deus vai te colocar numa situação para que você conte até 3 e respire. Não é fácil. Eu digo para vocês, um problema que eu tenho grave no trânsito. Grave. E eu tenho que me policiar sobre isso. A gente não é perfeito, irmãos. A gente tem as nossas falhas. Mas o Senhor vai te colocar em situações para que você exerça os frutos do Espírito. Não a carne, irmãos. Vamos lá. A cruz, ela nos ensina o serviço. Mateus capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meu Deus. Glória a Deus por isso. Temos que servir, irmãos. Entenda que tem lugar para todo mundo na obra do Senhor. A obra do Senhor está aí. Mas falta trabalhadores. Falta pessoas dedicadas. Pessoas interessadas pela obra. O próprio Jesus veio, se despiu de toda a sua glória e veio nos servir. Você já parou para pensar nisso? E muitas vezes a gente reclama. O Senhor nos servindo. Arabassúria. Arabassúria. Abriaçorandá, carabiaço. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor. A cruz, ela nos ensina a não julgar o próximo. Mateus capítulo 7, versículo 3 a 14. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu? Até aqui, irmãos, não precisa colocar mais. Tinha colocado mais uns versículos, mas não precisa. Como nós julgamos as pessoas?
como nós temos a capacidade de julgar o próximo e não olhamos para nós mesmos. Por isso que eu digo, Jesus, Ele é tão perfeito, Ele é tão bondoso, Ele é tão grandioso, que cada versículo que você lê dos evangelhos, Ele nos ensina algo. É tão fácil você chegar na igreja, fulano lá faltou, não veio o culto, aquele outro lá também não veio. Meu Deus, o que deve estar fazendo? Aí a tua cabeça já começa a funcionar, pensando, será que não aconteceu algum problema? Ou o Espírito Santo direcionou para que ele esteja num quarto? Talvez nós estejamos aqui julgando o irmão, e ele esteja lá de joelho no quarto, adorando o nome do Senhor, porque o Senhor pediu a ele para estar no quarto naquele momento. A gente não sabe. Por isso que não devemos julgar o próximo. O segundo mandamento do Senhor não é amar o próximo como a ti mesmo. Se você tem a capacidade de se amar, ame o próximo da mesma maneira. Tão difícil, tão complicado. Por isso que num dia de culto nós temos que entrar, olhar para o autor e consumador de nossa fé e adorá-lo. É esse o verdadeiro culto racional. Culto verdadeiro. Não se preocupando com quem está à direita, com quem está à esquerda, com quem está atrás, se o louvor foi perfeito ou não, se o músico errou uma nota ou não. Não importa. O importante é adorar ao Senhor. Irmão, nós estamos chegando ao final do ano. Nós temos que começar a refletir sobre tudo isso. Refletir sobre o se negar, tomar a cruz e seguir Jesus. Porque se você se preocupa com o irmão, você está se negando? Não. Você está fazendo aquilo que a tua carne quer. Quantas vezes a gente tem vontade de avançar em alguém? Não é verdade, pastora Aline? Tem. Só que a gente faz isso? Não. Pensamento vem, tu já vai para os pés do Senhor se arrepender. Pai, aquela pessoa me deu vontade de pular no pescoço dela. Só que eu não faço isso. Porque eu tenho que amar ela como a ti mesmo, como a mim mesmo. Então sabe o que eu vou fazer, Pai? Eu vou orar por ela para que ela mude. Para que o Senhor mude o sentido da vida dela. Para que ela possa proferir a mesma fé que eu confesso. E tudo acaba bem. E a gente acaba esquecendo. Não é, pastora Aline, é verdade? É. E a cruz, ela nos ensina o amor. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E em retribuição a nós amar a Deus sobre todas as coisas, Ele nos deu algo precioso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna.
Será que a gente consegue compreender esse amor? É como eu disse, não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, não tem como medir. A gente só imagina. Se olharmos para a cruz verdadeiramente, a gente vai entender o quão grande sacrifício. O sangue, as chibatadas, o cuspir no rosto de Jesus, bater com a cana em cima de sua cabeça, na coroa de espinho, para que ela cravasse cada vez mais em sua cabeça. Meu Deus, só tenho que glorificar o nome do Senhor, porque Ele poderia ter dito não, e hoje nós éramos o quê? Escravos. Mas o meu Jesus me salvou. Vamos priorizar os ensinamentos de Jesus. Aqui no capítulo 16, ele, de uma maneira tão linda, ele ensinou os seus discípulos de uma maneira toda especial, dizendo: fujam das doutrinas, das falsas doutrinas, se arrependam. Está vendo os fariseus? Eles se acham donos da verdade, mas na verdade eles são hipócritas. Jesus disse isso. E Jesus, com todo carinho, Ele falou a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra. E depois chamou de diabo, mas de uma maneira para ensinar ele a não se exaltar por aquilo que ele tinha falado para ele antes. Então, todos os ensinamentos do Evangelho são perfeitos para a nossa vida. Que no ano de 2024, esse é o penúltimo culto, penúltima pregação do ano, que a gente possa ver e priorizar esses valores, valores eternos, ensinamentos de Jesus, para que a gente, de alguma maneira, em 2024, a gente possa, um pouquinho assim, se parecer mais com Jesus. E esse pouquinho, no próximo ano, mais um pouquinho, e assim a gente vai, de pouquinho em pouquinho. Porque a perfeição só na glória. O Senhor conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Ele sabe de nossos defeitos, Ele sabe de nossas qualidades, Ele sabe de todas as coisas. E a maior profecia que Ele nos deixou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Se coloque de pé. Feche teus olhos. Pai, o ano de 2024 o ano de 2023 está acabando. Estamos próximos de 2024, Pai. Que a gente possa, Pai, nesse final de ano e no começo do próximo ano, estarmos nos parecendo mais com o Senhor. Que o Espírito Santo seja o nosso guia, a nossa direção, a nossa prioridade. Que possamos priorizar o Teu reino e a Tua justiça, porque nós sabemos que as outras coisas vão ser acrescentadas. Que possamos permanecer, Pai,
mesmo diante de dificuldades, de provações, de lutas, Pai, mesmo diante, Pai, de não vermos, o Senhor vai ser os nossos olhos, o Senhor vai ser os nossos passos, o Senhor vai nos direcionar. Pai, visita os lares, os teus filhos que estão assistindo, para que eles possam sentir o poder que há em Ti, Jesus. Abençoa-os, Senhor, grandemente. Abençoa-os, o Teu povo, em nome de Jesus. E que as famílias aqui representadas, Pai, sejam abençoadas de uma forma sobrenatural. Que as famílias aqui representadas, Pai, estejam debaixo de Tua mão. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer. E nós sabemos que a igreja, Verdade em Cristo, ainda há tempo de recomeçar. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor.